Who's your mom? Houston Harris said. Really? I'm sorry. Yes, but the big boy did it. The big boy did it? What big boy? The boy did it. Was there one boy? 3 boys. 3 boys? They rolled over the floor. And one told them about. 9 de setembro de 1999, uma mãe abre a porta para ajudar alguém em perigo. Mas quem está do outro lado não precisa de ajuda, precisa de vingança. E tem uma seringa na mão. Porque quando o amor se transforma em obsessão, até quem cura pode matar. E aí, pessoal, o caso de hoje é pesado. Uma enfermeira, um casamento abusivo e um assassinato que os promotores chamaram de um dos mais horríveis crimes de Twin Falls County, Idaho. E atenção, já deixa aqui o seu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa história vai te deixar revoltado. O nome dela era Vicki Arlene Jensen, de 39 anos, enfermeira registrada, e a mulher que planejou friamente matar uma rival usando seus conhecimentos médicos. A vítima era a Leta Diane Ray, de 33 anos, mãe de uma menina de 3 anos, e a nova namorada do ex-marido de Vicki. Vamos ao caso. Vernon Jensen tinha apenas 20 anos quando conheceu Vicki Zandbrook no hospital onde trabalhava em Boise, em Idaho. Era o ano de 1989 e Vernon era um jovem estudante de terapia respiratória, cheio de sonhos e ainda aprendendo sobre a vida. Vicki, 10 anos mais velha, era uma enfermeira registrada, experiente, confiante e recém-saída de um casamento fracassado. Ela tinha um filho de 4 anos do relacionamento anterior e nos primeiros encontros, Vicki pareceu para Vernon exatamente o que ele precisava naquele momento. Ela era boa ouvinte, demonstrava interesse genuíno nele e parecia simpática e compreensiva. Vernon, que acabara de sair de um primeiro casamento desastroso aos 18 anos, estava vulnerável e precisava que alguém o compreendesse. Vicki parecia ser essa pessoa. Eles começaram a sair casualmente. Foram talvez 2 ou 3 encontros, nada sério, nada comprometido. Vernon ainda estava descobrindo se aquilo tinha futuro. Mas então aconteceu algo que deveria ter sido um aviso gritante do que estava por vir. Durante um fim de semana prolongado, Vernon decidiu viajar com alguns amigos para West Williston, Montana, e era uma viagem simples, apenas um grupo de amigos querendo passar um tempo juntos, relaxar e se divertir. O Vernon nem sequer pensou em avisar a Vicki, porque na cabeça dele, eles ainda não tinham um relacionamento definido. E quando o Vernon voltou para casa da mãe dele, em Boise, ela o recebeu com uma expressão preocupada. Assim que ele entrou, ela perguntou se ele conhecia alguém chamada Vicki. O Vernon então confirmou que conhecia e perguntou o motivo daquela pergunta. A mãe dele então explicou que Vicki havia ligado procurando por ele, mas não foi uma ligação casual. Vicki queria saber exatamente onde ele estava, com quem estava, e foi extremamente direta e insistente nas perguntas. A mãe de Vernon, desconfortável com a situação, disse apenas que pediria para o Vernon retornar a ligação quando ele chegasse. Então ele ficou confuso. Como Vicki tinha conseguido o número da casa dos pais dele? Quando ele confrontou a Vicki sobre isso mais tarde, ela admitiu sem qualquer constrangimento que havia pego na lista telefônica e ligado para todos os Jensens listados, um por um, até encontrar a família dele. O que deixou o Vernon ainda mais desconcertado foi a reação de Vicki, quando ele sugeriu que aquilo era um pouco invasivo, considerando que eles mal estavam se conhecendo. Vicki o olhou com uma seriedade fria e declarou de forma categórica que sim, ele era o namorado dela e ela era a namorada dele. Não havia discussão, não havia espaço para Vernon dizer o contrário. Naquele momento, ele, com apenas 20 anos e pouca experiência em relacionamentos, não reconheceu aquilo como um enorme sinal de alerta que realmente era.
Em vez disso, ele racionalizou. Talvez ela apenas estivesse muito interessada nele. Talvez fosse apenas entusiasmo. Talvez fosse apenas o jeito dela demonstrar afeto. E esse foi o primeiro erro de Vernon. E não seria o último. Depois de concluir sua formação, Vernon conseguiu seu primeiro emprego de tempo integral em sua área. O problema era que o emprego ficava em Twin Falls, Idaho, uma cidade a cerca de 130 milhas de Boise. Vernon sabia que teria que se mudar e estava animado com a oportunidade de começar sua carreira. Quando ele contou para Vicky sobre a mudança, esperava que ela entendesse. Afinal, era uma oportunidade profissional importante para ele. Mas a reação de Vicky foi explosiva e imediata. Ela queria saber por que ele estava se mudando. Queria saber se havia outra garota em Twin Falls. Acusou Vernon de estar traindo ela, de estar planejando abandoná-la. Vernon tentou explicar que não, que era apenas pelo emprego, que eles poderiam continuar se vendo aos fins de semana, que não precisava ser o fim. Mas Vicky não estava interessada em meio termo. Ela anunciou que largaria o próprio emprego e se mudaria com Vernon. Ele ficou atordoado. Ele tentou argumentar, tentou dizer que ela não precisava fazer isso, que estava sendo precipitada, que ela deveria pensar melhor. Mas quando Vicky tomava uma decisão, não havia negociação. Ela havia decidido que ia com ele e ponto final. Anos depois, Vernon refletiria sobre esse momento e sobre muitos outros com uma clareza dolorosa. Quando Vicky queria alguma coisa, ela conseguia. E não era negociável jamais. Eles se mudaram a Twin Falls juntos e logo depois se casaram. O Vernon, ingênuo e ainda tentando acreditar que aquilo era amor verdadeiro, não entendia o que realmente estava acontecendo. Ele descobriria tarde demais, muito, muito tarde, que para Vicky ele não era o amor da vida dela. Vernon era propriedade, um objeto que Vicky possuía e controlava, e Vicky não abria mão do que era dela. E antes do casamento, Vernon já tinha visto o temperamento de Vicky. Havia momentos em que ela ficava irritada, momentos em que ela subia o tom de voz, momentos em que seus olhos brilhavam com uma raiva inexplicável. Mas Vernon pensava que todos tinham dias ruins. Pensava que era normal. Depois do casamento, porém, o Vernon viu o lado realmente sombrio de Vicky e percebeu que ela havia guardado isso escondido deliberadamente, esperando até que ele estivesse preso a ela legalmente antes de mostrar quem realmente ela era. O incidente da cerca foi o primeiro momento em que Vernon experimentou a verdadeira fúria de Vicky. Eles haviam decidido construir uma cerca ao redor da propriedade para manter os cachorros seguros. A casa deles ficava em uma estrada relativamente movimentada e Vernon estava preocupado que os animais pudessem escapar e serem atropelados. Era uma preocupação razoável e a decisão de construir a cerca foi tomada em conjunto. O Vernon foi até a loja de materiais de construção, comprou postes de metal e arame e voltou para casa para começar o trabalho. Ele estava descarregando os materiais do carro, organizando tudo, preparando-se para iniciar a construção, quando a Vicky saiu de casa. Ela olhou para o arame que Vernon havia comprado e seu rosto mudou completamente. Em questão de segundos, o rosto de Vicky ficou vermelho escuro. Suas veias saltaram no pescoço e ela começou a gritar com uma intensidade que fez Vernon dar um passo para trás instintivamente. Vicky berrou que aquele não era o tipo de arame que eles tinham discutido. Berrou que Vernon não sabia ouvir, que ele era um estúpido, que ele era incompetente. Vernon tentou acalmar a situação, tentou explicar que tinha comprado o que estava disponível na loja, tentou dizer que era apenas uma cerca, que não valia a pena toda aquela raiva. Mas dizer para Vicky parar, dizer para Vicky que ela estava sendo ridícula, dizer qualquer coisa que sugerisse que ela estava errada, isso foi como jogar gasolina no fogo. Vicky berrava que ele não deveria chamá-la de louca. E então, sem qualquer aviso prévio, ela começou a empurrar o Vernon. Primeiro com as mãos abertas no peito dele, depois com mais força, tentando desequilibrá-lo. E o Vernon ficou ali paralisado. Ele não sabia como reagir. A sua mente estava tentando processar o que estava acontecendo. A sua esposa, uma profissional de saúde, uma enfermeira, uma pessoa que deveria cuidar dos outros,
estava fisicamente agredindo ele por causa do arame de uma cerca. Então a Vicky deu um soco nele com força, direto no rosto. Vicky começou a rir. Não era uma risada nervosa ou constrangida, mas uma gargalhada alta e cruel. Era o som de alguém que estava genuinamente se divertindo com o sofrimento dele. E entre risadas, a Vicky começou a provocar o Vernon. Chamou ele de fracote, de covarde, perguntou se ele ia revidar ou se ia ficar ali parado como um idiota. O Vernon tinha sido criado com valores muito claros. Um homem nunca, jamais, em hipótese alguma, levanta a mão para uma mulher. E aí Vicky riu mais ainda, chamou ele de patético. E então, tão abruptamente quanto o ataque havia começado, ela se virou, entrou em casa, deixando o Vernon ali sozinho no quintal com os materiais espalhados e um turbilhão de emoções que ele não conseguia processar. Aquela noite o Vernon ficou acordado pensando. Parte dele queria acreditar que havia sido um incidente isolado. Parte dele queria fazer as malas e ir embora. Mas ele se sentia preso, casado há tão pouco tempo, com vergonha de admitir para a família que o casamento já estava ruim, sem saber se alguém acreditaria nele, se ele contasse o que tinha acontecido ali. Então o Vernon ficou e as coisas só pioraram. O Vernon tinha 2 filhos do seu primeiro casamento que moravam com a mãe biológica deles. Como pai, ele pagava a pensão alimentícia mensalmente. Era sua responsabilidade e ele a cumpria sem questionar. Um dia chegou pelo correio uma notificação oficial do estado de Idaho informando que o valor da pensão alimentícia seria reajustado. E quando Vernon mencionou isso para Vicky casualmente durante o jantar, esperando apenas informá-la sobre a mudança no orçamento familiar, a reação dela foi devastadora. A Vicky explodiu em uma fúria que fez o incidente da cerca parecer quase nada. Ela gritou que a ex-esposa do Vernon estava tentando acabar com eles financeiramente, gritou que aquela mulher não precisava de mais dinheiro. O Vernon então tentou explicar que não era uma escolha, era uma determinação legal. Ele tinha que pagar. Era para o bem-estar dos filhos dele. Mas Vicky não estava interessada em lógica ou leis. Ela estava consumida por uma raiva que parecia desproporcional à situação. Então a Vicky disse algo que fez o sangue de Vernon gelar nas veias. Ela disse que sabia o jeito perfeito de matar alguém e que ninguém nunca descobriria. Ela disse que era só dar uma overdose de insulina em alguém. Você injeta entre os dedos dos pés. Os médicos legistas não verificam entre os dedos dos pés durante a autópsia de rotina. A morte pareceria natural, como um ataque cardíaco ou um derrame. E você sairia impune. A Vicky estava descrevendo um plano que ela, como enfermeira registrada com anos de experiência, sabia exatamente como executar. O Vernon ficou em choque. Ele tentou rir, tentou fingir que Vicky estava apenas desabafando, dizendo bobagens por raiva. Tentou acreditar que ela nunca realmente faria algo assim. Mas alguns dias depois, Vernon chegou em casa do trabalho e encontrou a Vicky ali, esperando por ele com uma expressão determinada no rosto. Ela disse que Vernon precisava ir para a casa dos pais dele e precisava garantir que alguém pudesse confirmar que ele estava lá, porque seria um álibi. O Vernon, confuso, perguntou por quê. Por que ele precisava de um álibi? Foi quando Vicky puxou de dentro da bolsa dela frascos de insulina e um punhado de seringas. A realidade caiu sobre Vernon como um tijolo. Ela não estava só falando, ela estava realmente planejando fazer isso. Vicky ia até a casa da ex-esposa de Vernon e a mataria. Vernon começou a gritar com Vicky que ela estava louca, que ela não ia fazer aquilo, que se ela pusesse um pé perto da mãe dos filhos dele, ele mesmo ligaria para a polícia. Gritou que ela não ia machucar ninguém, que aquilo era loucura absoluta, que ela precisava parar. E pela primeira vez, o Vernon viu algo diferente nos olhos de Vicky. Era como se Vernon tivesse cometido o maior dos pecados ao se opor a ela. Como se ele tivesse quebrado algum pacto invisível entre eles. Vicky sussurrou que Vernon era um covarde. Mas Vernon não se importou com as palavras dela naquele momento. Ele pegou os frascos de insulina e as seringas da mão de Vicky e saiu correndo de casa.
Dirigiu até um supermercado nas proximidades, foi até o beco nos fundos, onde ficavam os contêineres de lixo, e jogou tudo lá dentro. Ele pensou em ligar para a polícia naquele momento, mas então pensou: seria apenas a palavra dele contra dela. Quem acreditaria que uma enfermeira respeitada estava planejando um assassinato? E se ele fizesse a denúncia e a polícia não pudesse fazer nada? Como seria voltar para casa depois disso? Como a Vicky reagiria? Então Vernon não ligou. Mas algo mudou naquele dia. Pela primeira vez, Vernon realmente entendeu com absoluta clareza. Ele estava casado com alguém capaz de matar. A vida de Vernon continuou normal até que ele conheceu a Lita Diane Ray, e esse encontro mudaria tudo. Diane era auxiliar de enfermagem em um lar de idosos e participava de uma das aulas que o Vernon estava ministrando como parte do seu trabalho. E desde o primeiro momento, o Vernon notou algo nela. Uma gentileza genuína, um sorriso caloroso, uma paciência infinita, mesmo quando os residentes do lar eram difíceis ou rudes. O Vernon começou a conversar com a Diane durante os intervalos das aulas, conversas simples no início, mas gradualmente as conversas foram se aprofundando. Diane nunca ficava impaciente com as pessoas, mesmo quando elas a tratavam mal. Sempre tinha um sorriso no rosto. E Vernon, que havia vivido tanto tempo em um relacionamento onde cada palavra era uma potencial armadilha, que ele sentia algo que não sentia há anos. Sentiu esperança. Diane também estava presa em um relacionamento ruim. Ela tinha um namorado que não a tratava bem e estava tentando encontrar coragem para sair. E quando Diane e Vernon começaram a compartilhar suas histórias, descobriram que suas vidas tinham paralelos perturbadores. Eles se tornaram melhores amigos. Foi Diane quem fez Vernon perceber algo fundamental. Ele merecia ser feliz. Ele não precisava continuar em um casamento que o estava destruindo. Ele tinha valor como pessoa, independentemente do que Vicky dissesse ou fizesse. Com isso, Vernon tomou a decisão mais difícil e mais corajosa da sua vida. Ele iria se separar de Vicky. E enquanto Vicky estava no trabalho um dia, o Vernon empacotou as suas coisas e simplesmente saiu. Ele conseguiu um pequeno apartamento para ele, contratou um advogado para começar os procedimentos de divórcio, começou a fazer turnos extras no hospital nos fins de semana para pagar os honorários do advogado, porque sabia que a Vicky não tornaria aquilo fácil. O Vernon e a Diane começaram a namorar oficialmente e em 1999 decidiram dar o primeiro passo, se mudar juntos para um apartamento com a filha de Diane, uma menina de 3 anos chamada Jade. E o Vernon achava que finalmente tinha conseguido escapar, que finalmente estava livre, mas Vicky não tinha terminado com ele. Não demorou muito para Vicky descobrir sobre a Diane, e quando ela descobriu, a obsessão dela atingiu níveis aterrorizantes. O Vernon e a Diane começaram a ver Vicky por toda parte. Ela os seguia, aparecia em lugares onde eles estavam, observava de longe, fazia questão de ser vista. E um dia o Vernon saiu do hospital depois de um turno noturno particularmente cansativo, e era de manhã cedo e o estacionamento estava praticamente vazio, exceto por um carro. O carro da Vicky. Ela estava sentada lá esperando quando viu Vernon, saiu do carro e caminhou em direção a ele com passos determinados. O Vernon tentou se afastar, mas a Vicky bloqueou o caminho dele. Disse que eles precisavam conversar. Disse que Vernon precisava voltar para casa. O Vernon disse que não. Disse que eles tinham terminado, que estava acabado, que ela precisava aceitar isso e seguir em frente. A Vicky disse que não acreditava em divórcio, que nunca ia dar o divórcio para ele, que ele era dela e sempre seria dela. E completou: divórcio nunca, assassinato talvez. O Vernon correu para o carro, trancou as portas e dirigiu para longe o mais rápido que pôde. Mas as palavras de Vicky ecoavam em sua cabeça. O Vernon e Diane começaram a fazer planos para sair de Idaho completamente. O Vernon estava procurando empregos em outros estados para ficar longe da sua ex. E no dia 9 de setembro de 1999, começou como um dia normal para o Vernon. Ele acordou cedo, por volta das 6 da manhã, beijou a Diane, deu um abraço rápido na pequena Jade e saiu para o trabalho às 7 horas. E por volta das 10h30, o Vernon ligou para casa para avisar a Diane que estava a caminho.
O telefone tocou e a Jade atendeu. Vernon pediu para falar com a Daiane e Jade falou que ela estava dormindo. O Vernon achou estranho, Daiane normalmente já estava acordada àquela hora, mas talvez ela estivesse cansada. Ele pediu Jade para acordar a mãe, mas Jade disse que não. Disse que não podia, a mamãe estava dormindo e ela estava com batom roxo ou azul. O Vernon riu nervosamente, achou que talvez a Jade estivesse brincando, inventando coisas como crianças pequenas fazem, e disse para Jade que já estava quase em casa e desligou. E quando ele chegou em casa e entrou no apartamento, tudo parecia quieto demais. O Vernon foi direto para o quarto, a porta estava entreaberta, ele empurrou e entrou. Daiane estava deitada na cama de bruços, então o Vernon se aproximou sorrindo, pronto para acordá-la gentilmente. Então ele estendeu a mão e tocou no ombro de Daiane e sentiu frio. Vernon sacudiu Daiane, tentou virá-la, gritou o nome dela, mas Daiane não acordou, porque ela já estava morta. Ele continuou tentando acordar a Daiane, continuou gritando, mas o corpo dela estava rígido, frio e sem vida. Ele então ligou para o 911. A emergência chegou rapidamente, paramédicos, policiais, todos entraram na casa. Os policiais fizeram algumas perguntas e horas depois, quando os resultados preliminares chegaram, os policiais disseram a Vernon algo que o deixou completamente chocado. Daiane tinha morrido de overdose de metanfetamina. Isso era impossível. Daiane não usava drogas. E disse que foi a Vicky que fez aquilo. Mas não havia evidências. Não havia testemunhas. Não havia nada além da palavra de Vernon. E Vernon não podia provar nada. Os 6 meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Vernon. Daiane foi enterrada, a pequena Jade foi viver com outros membros da família e Vernon ficou sozinho com a sua dor e com a certeza absoluta de que Vicky havia assassinado a mulher que ele amava. Vernon vivia cada dia em agonia, até fevereiro de 2000. E era uma tarde comum quando o telefone tocou na casa do Vernon. Do outro lado da linha estava sua ex-cunhada. Ela disse que tinha notícias. Vicky tinha sido presa pelo assassinato de Daiane. Então a ex-cunhada começou a contar para Vernon os detalhes de como Daiane realmente havia morrido. A polícia havia conseguido a confissão através de uma fonte improvável. Alton Pauls, sobrinha de Vicky. Ela tinha apenas 14 anos na época do assassinato, mas Vicky a havia recrutado junto com o ex-namorado de Alton, o Matthew Pearson, que tinha 17 anos, para ajudar a executar o plano. Então, na manhã do dia 9 de setembro de 1999, depois que o Vernon saiu para o trabalho às 7 horas, a Vicky, Alton e Matthew foram até o apartamento onde a Daiane morava com o Vernon e a pequena Jade. Alton foi até a porta, bateu e quando a Daiane atendeu, ela começou a chorar, parecendo desesperada. Disse que o namorado dela tinha acabado de bater nela e que precisava usar o telefone para ligar para a polícia. E a Daiane, sendo uma pessoa bondosa e compassiva que era, abriu a porta imediatamente, dizendo para Alton entrar. Foi quando Alton puxou uma arma, a Vicky e o Matthew entraram logo atrás dela, e o Matthew segurou Daiane enquanto a Vicky puxava as seringas que já estavam preparadas. Daiane começou a gritar, tentou se soltar. Vicky, com a arma apontada para a cabeça de Daiane para garantir que ela não resistisse mais, injetou nela doses massivas de metanfetamina e insulina. Depois de injetar as drogas, a Vicky, a Alton e o Matthew basicamente ficaram ali sentados esperando, observando a Daiane morrer. A Daiane estava consciente, estava sentindo tudo, sabia que estava morrendo. E durante todo aquele tempo, quase 1 hora, a Daiane implorou, chorou, pediu misericórdia e Vicky, a cada súplica, respondia com a mesma frase fria: não me importo, você vai morrer. E a pequena Jade, de apenas 3 anos, estava em casa e ela viu tudo. Quando ficou claro que Daiane não estava morrendo tão rápido quanto a Vicky esperava, porque o corpo dela estava lutando, tentando sobreviver, a Vicky pegou um travesseiro e colocou sobre o rosto de Daiane, até Daiane parar de respirar. E mesmo depois de tudo isso, a monstruosidade de Vicky não tinha terminado. Ela sugeriu que matassem Jade também, mas a Alton e Matthew se recusaram. E Vicky, vendo que não teria cooperação, desistiu da ideia. Eles colocaram o corpo de Daiane na cama,
plantaram as drogas na bolsa dela para que parecesse overdose acidental e foram embora, deixando uma criança de 3 anos sozinha em casa com o corpo da mãe. Durante meses após o assassinato, a Vicky, Alton e Matthew pensaram que tinham se safado. Mas a Alton não conseguiria guardar o segredo. Ela tinha uma amiga que estava tendo problemas com o padrasto. E em algum momento da conversa, a menina disse que podia ajudar, que conhecia um jeito de resolver aquele tipo de problema. Ela disse que ela e a tia Vicky tinham um método, um jeito de se livrar de pessoas e que não seriam pegas, e que já fizeram isso antes. A amiga ficou horrorizada e fez a única coisa certa. Contou para as autoridades. A polícia investigou, interrogou Alton e a adolescente, sob pressão, confessou tudo. Vicky Arlene Jensen foi presa e acusada de assassinato em 1º grau. Inicialmente, ela se declarou inocente, mas eventualmente, em 2001, aceitou um acordo de confissão que lhe daria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ela foi enviada para a Pocatello Women's Correction Center em Idaho, onde permanece até hoje. Alton Pauls e Matthew Person, apesar de serem adolescentes na época do crime, foram julgados como adultos e também condenados por assassinato em 1º grau. O Person se tornou elegível para a liberdade condicional em 2015 e a Alton em 2012. Ambos enfrentaram audiências de liberdade condicional e os registros públicos indicam que pelo menos um deles foi libertado, embora os detalhes sejam mantidos parcialmente confidenciais devido ao fato de terem sido menores no momento do crime. Vernon lutou por anos com sentimentos de culpa. Culpa por não ter protegido Diane melhor. Culpa por não ter agido mais rápido quando sabia que Vicky era perigosa. Culpa por ter trazido Vicky para a vida de Diane em primeiro lugar. Ele diz que considera Jade da família e eles falam com frequência. Em 2017, o Vernon se casou novamente, dessa vez, esperançosamente, com alguém que o trata com amor e respeito que ele sempre mereceu. A Aleta Diane Ray tinha 33 anos quando foi assassinada. Ela era mãe de uma menina de 3 anos, era auxiliar de enfermagem, que dedicava sua vida a cuidar de idosos. Era conhecida por sua paciência infinita, seu sorriso caloroso e sua bondade genuína. Vicky Arlene Jensen não matou Diane por defesa própria, não matou por acidente, não matou em um momento de paixão descontrolada, e fez tudo isso na frente de uma criança de 3 anos. Os promotores do caso chamaram isso corretamente que foi um dos crimes mais horríveis já vistos no condado de Twin Falls, Idaho. E o motivo? Ciúme, obsessão. A incapacidade de aceitar que Vernon Jensen, alguém que Vicky via não como pessoa, mas como propriedade, tinha o direito de ser feliz com outra pessoa. Vernon viveu anos em um relacionamento abusivo, foi controlado, manipulado, agredido, fisicamente ameaçado, e quando finalmente encontrou coragem para sair, quando finalmente encontrou alguém que o tratava bem, Vicky destruiu isso de forma mais brutal possível. E essa é a realidade cruel que as vítimas de abusadores obsessivos enfrentam. Mesmo quando saem, mesmo quando tentam reconstruir, o perigo persiste. O abusador não aceita, não desiste e às vezes faz o impensável. E se esse caso te impactou, compartilha para que mais pessoas conheçam a história de Diane Ray e entendam os perigos do abuso doméstico. Deixa aqui o like, se inscreve, ativa o sininho e nos comentários escreve: você acha que adolescentes que cometem crimes tão graves deveriam ser julgados como adultos? Discute aí embaixo. Que Diane Ray descanse em paz e que Jade tenha encontrado cura após tamanha tragédia. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.